Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Notivision e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre FDR e CVR, que são as famosas caixas pretas de um avião. Então hoje eu vou explicar mais ou menos o conceito de FDR e CVR. Então primeiro a gente vai começar pelo FDR, que é o Flight Data Recorder, que é basicamente o que grava os parâmetros de um avião inteiro, né? Então o que ele vai gravar aqui? Calma aí. O que ele vai gravar? Ele vai gravar mais de 1000 dados, por exemplo, de um voo. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar cliquei errado de novo. Mais de 1000 dados de um voo, né? E de características do avião, parâmetros de voo importantes, tempo, temperatura, altitude, velocidade. Ele vai gravar tudo isso mesmo. E isso é importante para caso dê um acidente, ele vai conseguir simular tudo isso. Você consegue jogar isso num simulador, por exemplo, que a ANAC, o NTSB tem, para gerar imagens de como foi o acidente, como a gente viu mais recentemente no voo da Voipass. Se vocês acompanharam, eles fizeram imagens em um simulador que eles têm com base em todos os dados que tinham no FDR, que é velocidade, temperatura e mais de 1000 outras coisas que são importantes para o voo, incluindo condição da aeronave até, tá? E o Cockpit Voice Recorder é nada mais que o gravador de vozes no cockpit, que também é chamado de flight deck, né? Então, o Cockpit Voice Recorder, ele é o gravador de vozes no cockpit. Olha só, esse gravador de vozes aqui no cockpit, ele vai gravar o que? Voz dos pilotos, que é importante. Ele vai gravar alarmes, porque no cockpit são vários alarmes em caso de emergências. Por exemplo, no 737 você vai ter aquele pé de altitude alert, que eu digo a falta de pressurização, aquele pé que indica que ele está chegando na altitude de cruzeiro, na altitude que ele está a 1000 pés da altitude dele, que é o altitude. Eu não lembro qual que é o nome desse alarme. Você vai ter aquele alarme que é um sino, que é o Fire Alert, né? O alarme de fogo. Você vai ter o Tec, que é o do Overspeed. Você vai ter o Stick Shaker. Tudo isso é gravado no CVR, que é o Cockpit Voice Recorder. E assim, a caixa preta do avião, que a gente está acostumado a chamar, geralmente a maioria dos aviões tem um FDR e um CVR. Tem uns aviões mais modernos que tem tem uns aviões mais modernos que tem os dois juntos agora, que se eu não me engano são... Calma aí, é difícil de achar. É difícil de achar aqui, mas é assim, eu não sei qual que seria o nome específico, mas ele junta o Cockpit Voice Recorder com o Flight Data Recorder. Ele basicamente é uma caixa preta que funciona para os dois. Mas em mais ou menos isso, que é o conceito básico da caixa preta, também dos recorders, né? Também é um requisito que eles sejam laranjas, tá? Então é um requisito que eles sejam esses laranja de aviação, que é sei lá, quase neon praticamente, ou também é chamado de amber. Eu acho que é chamado de amber.
esse laranja de aviação. Laranja Amber, se eu não me engano. E também tem os requisitos de que aviões precisam ter qual caixa, né? Por exemplo, o Cockpit Voice Recorder você vai ter em aviões de pequeno porte também. Então, aviões para 4 pessoas talvez já tenham o Cockpit Voice Recorder. Mas o Flight Data Recorder você só vai ter em aviões para acima de 10 ou 15 passageiros. Mais especificamente para aviões comerciais, para aviões que já levam mais gente. Que eu não sei os números agora, mas é o que é os requisitos. Então, o CVR você vai ter para aviões de pequeno porte também. E o FDR vão ser aviões que geralmente são comerciais. Essas são a diferença entre os dois. E agora o tempo de gravação, né? Geralmente, antigamente ele gravava até 30 minutos antes de uma queda de avião, por exemplo. Antes da queda ele guardava os últimos 30 minutos de voo. Hoje em dia ele grava as últimas 2 horas do voo. Então, por exemplo, no voo IPES lá, ele não tinha nem completado 2 horas de voo. Você podia ver o voo inteiro no FDR, eu acho. E o CVR tem mais ou menos essas mesmas características, esses mesmos mandos, né? Então você vai ter que ele grava 25 horas contínuas de acordo com Aqui, de acordo com o site do NTSB, o gravador de dados do voo grava 25 horas contínuas. E o gravador de voz do cockpit, que grava 30 minutos contínuos por horas, né, contadinhas. Então é mais ou menos isso, né? E tirando que a caixa preta, o FDR e CVR, aguenta qualquer coisa. É como se fosse um Nokia tijolão, só que dentro de um avião caindo. E é só feito para cair uma vez. Tá? Então é isso. Não se esqueçam de deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Eu aceito qualquer complemento sobre esse assunto, sobre alguma coisa que eu tenha esquecido de falar, talvez nos comentários, que aí eu fixo o comentário. Se tiver esquecendo alguma coisa, lembra, eu não sou profissional nesse assunto, eu só sei voar aviões no simulador e falar de registros, prefixos e matrículas. Então, essa não é minha parte da aviação, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Lembrando que tem vídeos todas as segundas, quartas e sextas. Valeu, fui e tchau, pessoal!